salve, irmãos. É um prazer estar aqui com cada um de vocês. Eu tenho certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvidas, que o Espírito Santo te conduziu até aqui hoje, neste lugar que é a casa de Deus, para que você ouvisse essa mensagem. E essa mensagem não é minha, essa mensagem vem do trono de Deus. É uma mensagem de transformação para a sua vida. Por isso que o Espírito Santo te trouxe até aqui, para que você entendesse isso e saísse daqui com uma decisão seríssima tomada. Amém? A bebezinha está até batendo palma, ela está feliz. Qual é o nome dela? Melissa. Melissa está feliz, graças a Deus. Né? Muito bem, irmãos, meu nome é Liliane, eu sou nutricionista. O pastor Alex, que é o nome de vocês aqui, né? Marcou para que nós estivéssemos aqui hoje. Nós estivemos no sábado passado, na outra igreja, que fica também em Ouro Preto, né? Mariana, que é... Exatamente, isso. Eu não conheço muito bem, eu sou carioca, vocês já perceberam, né? Vocês, pastor, que coisa. Eu sou carioca, mas nós estamos morando aqui em Minas e nós viemos para cá porque nós gostamos muito de roça, da natureza, esse verde que nós encontramos no meio do caminho, sabe? Muito bom. A gente gosta demais disso. Então, por isso nós viemos morar aqui. E Deus nos chamou para fazer essa obra tão importante que vocês vão entender agora. Nós vamos começar falando sobre isso. Vamos, você vai passar bem? Obrigada. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Vocês terminam às 11h30 em ponto, não é isso? Fica à vontade. Mesmo? Hoje é a vigília? Amém? Eu não ouvi um amém muito forte, não. Mas espero que até na metade, pelo menos, a gente escute um amém mais forte, né? Muito bem. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis... Amém? Todo mundo achou? Quem está sem Bíblia pode olhar aqui para a tela, que está bem ali no verso. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E ele termina o verso, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, termina o verso com uma ordem, um imperativo. Ele diz assim: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós entendemos com esse verso, irmãos, que nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo, que nós não somos, nós não pertencemos a nós mesmos. Amém? Amém. Você diz amém, mas será que você está disposto a aceitar todas as implicações, que é entender que o teu corpo é santuário do Espírito Santo? Isso é sério, não é, irmãos? Pois é. Por quê? Porque se meu corpo é santuário, é templo do Espírito Santo, no meu corpo quem manda é quem? Deus. É Deus, não é verdade? É o Espírito Santo. Então, tudo que tem a ver com o meu corpo, aqui nessa terra, vai ter que ser guiado pelo Espírito Santo. Vocês entenderam como é que esse verso é sério demais? E ele termina, como nós dissemos: agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então, seu corpo foi te dado para que o nome de Deus fosse glorificado dentro desse corpo. Exatamente para isso. E hoje nós vamos entender que esse é o propósito pelo qual nós viemos a essa terra e recebemos esse corpo. O próximo verso, qual é o nome da minha amiga ali que vai me ajudar? Cantou bonito aqui, qual? Carla. Obrigada, Carla. Quando eu olhar para você passa, tá, Carla? Obrigada. 1 Coríntios 10, 31. E aí, irmãos, nós podemos pensar assim: será que a Bíblia fala sobre o meu corpo ser santuário do Espírito Santo a tal ponto que até o que eu comer e beber seja, de fato, escolhido pelo Espírito Santo? Seja para a glória de Deus? Será isso? Então, o que a Bíblia fala? Olha, portanto, quer comais, quer bebais, você já conhece esse verso, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vocês entenderam? Então, tudo que acontecer com o meu corpo, conforme a minha responsabilidade com o meu corpo, deve ser para glorificar a Deus.
até a minha comida e a minha bebida deve ser para glorificar Deus. Aquilo que eu coloco em cima da mesa, irmão Ari. É Ari? Eu gravei seu nome. Irmão Ari, até o que eu coloco, a bebida que eu colocar em cima da minha mesa, ela também deve ser para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. E aí nós vamos mostrar aqui para vocês agora, nesse próximo slide, que existem, falando sobre comida e bebida, pegando esse gancho ainda, vamos entender que existem comidas e bebidas. Existem coisas que nós temos colocado dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, temos feito com o nosso corpo, que não glorificam a Deus e que obscurecem a nossa mente. Tudo que não glorificar a Deus na tua vida vai trazer consequências. E qual é a consequência desse caso? Obscurecer a sua mente. Exatamente. Eu coloquei ali 3 pontos principais, tem muitos outros, mas eu coloquei só 3 pontos que fazem com que a sua mente, a minha mente, fique obscura. O que é uma mente obscura? Uma mente que não tem clareza mental, uma mente que não tem bom discernimento, não tem boa interpretação da palavra de Deus, ela não consegue discernir. Por quê? Porque existe um obstáculo, e esse obstáculo é um obstáculo a quem? Ao próprio Espírito Santo, porque ele se comunica como? Com a nossa mente. Será que nós podemos causar obstáculos ao Espírito Santo? Claro que sim, irmãos. Não é à toa que o apóstolo Paulo falou que o que nós comêssemos e o que nós bebêssemos deveria ser para a glória de Deus. Não é verdade? Então, coloquei ali os pensamentos negativos, a música e o terceiro ponto, que é o que eu vou me fixar e me deter um pouco, que é o alcoolismo oculto. Alcoolismo oculto obscurece a mente, irmãos. Quantos estão praticando alcoolismo oculto aqui? Nenhuma mão levantada. Amém. Glória a Deus. Não, né, irmãos? Pois é. Agora eu quero ver quem vai levantar a mão depois que eu explicar o que é isso. Que até então eu imagino que você deve estar pensando o que é, né? Pois é, não, eu sou alcoólatra, né? Porque ninguém aqui toma álcool, né? Ninguém toma cerveja, cachaça, rum, drink, nada disso. Né? Pois é. Mas nós vamos entender o que é de fato, irmãos, o alcoolismo oculto. A Carla, passa para mim, por favor, Carla. Olha só, você vai entender agora o que é de fato isso. O último. Irmãos, vamos entender um pouquinho o que é o alcoolismo oculto. A ciência tem mostrado muitas coisas para a gente. Você vai entender que o que a ciência fala tem a ver com o que o espírito de profecia falava há muitos anos atrás. Olha aí, o que é o alcoolismo oculto? Isso aqui são estatísticas que nós pegamos de um doutor, por exemplo, que é o doutor Nimersimeno. Tem 3 quadros aqui que mostram para vocês 3 estatísticas. Primeira estatística, de cada 10 pessoas, e olha só, presta bem atenção. Eu não estou falando disso aqui, esse quadro aqui não se refere a pessoas mundanas. Isso aqui é uma mistura de pessoas, independente de serem cristãs, adventistas, evangélicos, de qualquer outra denominação. Um grupo de pessoas, cada 10 pessoas, 8 são alcoólatras. De cada 10, 8 são alcoólatras. Segundo, das 8 que ficam ali, 2 somente tomam bebida alcoólica. Terceiro quadro, mostra o quê? As 6 restantes são alcoólatras ocultos. Olha só. Vocês entenderam? Eu percebo que vocês estão meio nervosos agora. Começaram a ficar sérios, calados, né? Isso é normal mesmo. Você deve estar pensando, né? Poxa, se de cada 10 só 8 são alcoólatras, será que eu estou nesse meio? Talvez você esteja pensando isso, né? Então você vai responder para você mesmo, viu? E se você não for, não catuca ninguém que está do lado. Tá bom? Então, irmãos, o que é o alcoolismo oculto? Você já viu que a estatística é forte, não é? Passa para mim, Carla, por favor. Muito bem. Olha aí. Existem 2 formas de ser um alcoólatra. Quais são elas? Primeira forma, tomando álcool, isso a gente já conhece, já sabe, né? Segunda forma, formando álcool no organismo por processo fermentativo. Como é que eu formo álcool dentro do meu organismo por processo fermentativo? Vamos entender isso. Irmãos, existe uma fermentação. Quando a gente come qualquer tipo de alimento, qualquer alimento deveria chegar no nosso organismo até 14 graus. Esse é o teor alcoólico. Isso é normal. Foi o próprio Criador que fez assim.
Ele nos criou e colocou dentro do nosso organismo uma certa, quando a gente come, uma certa fermentação que é normal. Até, assim como o colesterol também é normal. É normal você ter uma certa quantidade de colesterol. Você não deve passar daquela quantidade. Mas é normal e é necessário ter colesterol dentro do organismo. Senão você pode ter problemas sérios. Ele não deve estar acima do que deveria, mas você deve ter. A mesma coisa é o álcool. Ele deve ir até 14 graus e não deve passar disso. O que acontece quando nós combinamos de maneira errada os alimentos? Esses alimentos começam nessa combinação a fermentar. E em vez de ficar só a 14 graus, eles passam e chegam até 48, 52, que é o mesmo grau. Isso produz o quê? Fermentação altíssima. Essa fermentação chega ao nível de 48 a 52 graus. 48 a 52 graus é o nível de um rum. Alguém já ouviu falar de rum aqui? O que é um rum? Whisky. Não é? Então, exatamente, irmãos, isso é bebida alcoólica. Exatamente. Mas como é que eu chego, então, a esse nível de fermentação? Quando eu como, ou quando eu tomo, por exemplo, eu acabei de almoçar, vou tomar um suco natural. Alguém faz isso aqui? Não responda, porque eu nem quero ver que você faz isso. Pelo amor de Deus. Eu sei que vocês não fazem isso. Graças a Deus. Né, irmã? Ninguém aqui faz isso. A irmã ficou calada, sorrindo nervosamente. O que será, né? Pois é. Irmão, se eu tomar um suco de laranja, é saudável ou não é? É muito, não é? Verdade. Quem criou a laranja? Quem criou a laranja? Foi Deus, não é verdade? Então, mas se eu tomar esse suco de laranja depois do almoço, imediatamente, ou menos de 2 horas que eu acabei de comer, o que vai acontecer? Fermentação. E a quantos graus vai essa fermentação? De 48 a 52 graus. Mas eu não tomo suco, você deve estar pensando. Não tomo suco junto com a comida, não bebo nada junto com a comida, nem água, que pensa. Mas eu como uma fruta, eu chupo a própria laranja depois do almoço. Ou eu pego a banana e coloco no meio da comida, cortadinha. Eu gosto de comer banana com arroz e feijão, olha só. Quem faz isso? Não responde só para você. Que coisa séria, né? A gente faz essas coisas e depois a gente vem para cá no culto de quarta-feira, que tem culto de quarta-feira, né, irmão? Pedir oração. Sabe por quê? O colesterol sobe. E a diabetes aparece. E o infarto também, irmãos. E mais um monte de problemas que vêm derivados desses problemas, dessa combinação, desse alcoolismo. O produto final dessa fermentação, irmãos, é o etanol. Quem conhece etanol? Exatamente. O etanol é o próprio álcool, né? Isso mesmo. Então, irmãos, quando o Espírito de Profecia fala que nós não devemos misturar fruta com verdura, fruta com comida, na verdade, Deus estava nos orientando. Por quê? Porque a consequência disso é que o meu cérebro, o teu cérebro, a tua mente fique obscura. Você não vai ter clareza mental para entender a palavra de Deus. Você não vai ter clareza mental para fugir da tentação. Sabe quem está por trás disso? Parece só assunto de comida, né? Parece que é só coisa de alimentação, mas não é. Isso aqui tem a ver com vida eterna. Tem a ver? Sim. Tem a ver com vida eterna. Irmãos, sabe por quê? Satanás sabe que quando você combina errado um alimento, esse alimento vai trazer essa fermentação e essa fermentação vai trazer esse processo de obscuridade para a tua mente. Ele se aproveita disso. Porque ele sabe que é assim, diante de uma tentação que você decididamente diria, não, eu não quero isso. Você começa a balançar. Você começa a pensar, eu acho que não é que eu não tenho tanto problema assim, porque não é nada demais, eu já resisti da outra vez, e agora, pensando bem, não é tão grave assim. E aí você cai na tentação. Por quê? Justamente por causa da alimentação. Então, irmãos, nós não falamos sobre saúde simplesmente para que você tenha saúde. É importante ter saúde. Mas não é só saúde como um fim em si mesmo. Na verdade, é saúde para que isso influencie no teu contato, na tua comunhão com o Altíssimo. Você entendeu? A saúde tem a ver com aquilo que move a tua vida, inclusive a tua vida espiritual, que é a tua comunhão com Deus. E Satanás sabe bem disso. É por isso que ele mexeu até com a própria alimentação do ser humano. Isso é sério, não é? Nós vamos ver agora, vou mostrar para vocês. Passa para mim, por favor. Olha o que o Espírito de Profecia fala. Olha aí.
Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento do maquinismo vivo, que é o nosso corpo, afeta muito diretamente o quê? O cérebro. E olha só, esse texto aqui de baixo, irmãos, é seríssimo. Preste atenção nesse texto. Eu peguei esse texto aqui, e ali ele fala sobre o açúcar, ela fala sobre o açúcar, é só para dar um exemplo de alimento que fermenta. Poderia ser qualquer outra combinação que fermente. Olha só. O açúcar não é bom para o estômago. Por quê? Causa fermentação. E isto faz o quê com o cérebro? Obscurece o cérebro. Vocês entenderam? Então, tanto o açúcar quanto combinações erradas de alimentos vai obscurecer nosso cérebro. Irmãos, vocês entendem o que está por trás disso? Também um Deus que ama o ser humano com um amor mais forte do que a própria morte. Um Deus, como dizia o pastor Bulhão, quem era naquela época sabe, né? Apaixonado pelo ser humano, um Deus que ama o ser humano demais, que se preocupa até com a alimentação desse ser humano, sabe? Deus nos ama tanto, que até aquilo que a gente vai colocar na mesa, Ele quer participar, Ele quer escolher o melhor para nós. Deus não aceita o pior para você. Ele não quer que você viva uma vida abaixo do nível que Ele escolheu você para viver. Deus quer que você esteja à altura do que Ele escolheu para a tua vida. Você entende? Por que isso? Por que de tudo isso? Porque você é especial, porque você é amado. Vocês lembram da vida de Manoá? Da esposa de Manoá? Quando engravidou? A primeira coisa que o anjo falou para ela foi dar orientações sobre o quê? Não é verdade, irmãos? Alimentação. Eu trago essa palestra, essa ministração, essa pregação em outras igrejas também, igrejas que não são adventistas. Nós vamos em vários lugares, né? E quando a gente faz essa pergunta, poucas pessoas respondem, porque eles não sabem, porque nem todo mundo lida com isso. Infelizmente, né? Eles não estudam a Bíblia, como nós estudamos. E aí, algumas pessoas, eu falo, o que o anjo justamente falou para a esposa de Manoá? Calado, silêncio total, porque não sabe, né? Mas nós sabemos que a mensagem de Deus para aquela mulher foi o quê? Cuidado com o que você vai comer, porque isso vai influenciar quem? A criança que quer nascer. Vocês entendem? Então, tudo que você come vai influenciar o que você pensa. Tudo que você colocar no teu estômago vai influenciar o que você pensa. Aqui eu não vou falar sobre café, mas, irmãos, nas igrejas evangélicas eu falo sobre café, irmão. Olha só. E é um choque para eles falar sobre café. Eu não vou falar sobre café aqui porque todo mundo sabe o mal que a cafeína faz. Não é verdade? Mas, quando a gente fala sobre isso lá, muitas pessoas falam assim, a partir de hoje, eu não tomo mais café. Glória a Deus por isso. Pastores, nós temos encontrado. Pastores evangélicos têm largado. Agora há pouco tempo, eu recebi uma mensagem de um pastor da igreja quadrangular, do Evangelho Quadrangular, que vocês devem conhecer. E o pastor dizia assim, ó, já larguei 90% do café e a minha vida está mudando. Glória que Deus, Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Essa mensagem é uma mensagem de transformação, mas não é fácil. Não é fácil mudar. Vocês pensam que é fácil? Vocês sabem que não é. Não é verdade, irmãos? E também não é fácil estar aqui falando. Sabe por que não é fácil? Porque nós estamos mexendo com a ferida dos outros, irmão ali. Entendeu? É fácil mexer na ferida dos outros? Quando dói demais, a pessoa quer fazer o que contigo? Não é verdade? Pois é, exatamente. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês, rapidinho. Momento do desabafo agora. Agora eu posso continuar. Eu não queria fazer esse trabalho. De verdade. Não queria. Eu queria fugir de estar aqui. Eu não queria. Eu tô rindo assim, mas é sério, irmãos. Eu não queria fazer esse trabalho, que é um trabalho muito sério, sabe? Falar sobre alimentação, irmão. Falar sobre aquilo que causa mal para as pessoas, que as pessoas estão acostumadas há 20, 30, 40, 50, 60 anos comendo a mesma coisa. É terrível isso, difícil. Mexer com aquilo que as pessoas estão agarradas. Não é fácil. Então eu fugi. Fugi lá no Rio de Janeiro de fazer esse trabalho aqui. Não queria fazer. Escapei de todos os lados. Encontrei uma irmã numa igreja e me falou assim, você precisa fazer esse trabalho. E eu fugi para lá, fugi para cá. E a irmã começou a me perseguir. Irmã, bota o nome. Cida, irmã Cida. A irmã começou a me perseguir. Ela não queria me perseguir, não. Mas Deus colocou ela para me perseguir. A senhora acredita nisso? De verdade, irmã Cida. Eu entrava no mercado e a irmã estava lá.
Entrava na padaria, a irmã estava lá, irmã Cília. Eu ia na igreja, a irmã estava lá. Eu ia em outra igreja, a irmã estava lá. Acredita nisso, irmão? De verdade. Irmãos, naquele momento eu não entendi que era Deus que estava me perseguindo, igual Jonas. E eu fugindo dele, e ele me perseguiu. Aí fugimos. Viemos morar em Minas Gerais. Eu pensei quando chegamos aqui, estou livre da irmã, graças a Deus, que bênção, né? Aí quando cheguei aqui em Minas, né, que eu digo. Aí eu pensei, vou montar meu consultório, cara. E aí vou atender, né, igual fazer lá no Rio de Janeiro. E quando cheguei aqui, numa quarta-feira, fiz um jejum e perguntei a Deus. Falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vou montar um consultório mesmo, ou vou trabalhar no PSF, que é o Programa de Saúde da Família, né? O posto de saúde. O que eu faço? Fiz um jejum na quarta-feira, e no sábado eu fui na igreja. Quando cheguei na igreja, no sábado, quem estava lá? Não, porque aí é demais. Mas já é demais. Mas eu fiz isso para ver se vocês estavam atentos. Não, a irmã não veio do Rio de Janeiro para cá, irmãos, aí seria demais, né? O que aconteceu? Quem estava lá? Uma nutricionista e uma enfermeira, fazendo exatamente o trabalho que Deus queria que eu fizesse. Irmãos... Você falou, glória a Deus. Não, irmão, eu fugi. Mas eu não sabia, até então eu não sabia. Eu anotei meu telefone no papel e fui lá dar para a enfermeira o meu número de telefone. E aí, falei assim, olha, se vocês precisarem de alguém na equipe de vocês, até então eu não sabia que era o trabalho que Deus queria que eu fizesse. Que eu fugi lá no Rio de Janeiro para não fazer. Dei o meu telefone na mão dela, o número, né? E ela falou assim, abriu os dois braços enormes assim. E falou, seja bem-vinda à nossa equipe. E aí eu fiquei desconfiada, igual mineira. Dizem que mineira é desconfiada, né? Quando ela abriu os braços muito grandes, eu desconfiei e dei um passo para trás. Eu falei assim, não é esse trabalho aqui, assim, dessa maneira, de pregar sobre saúde, de falar assim. Não, ela falou, sim, é esse trabalho mesmo. E me olhou bem sério e falou assim, até quando você vai fugir de Deus? Até quando você vai deixar de fazer o trabalho que Deus quer que você faça? Você precisa que Deus envie um peixe para te engolir? Igual engoliu Jonas? Para você entender que você precisa desse trabalho? Irmãos, eu fiquei calada e saí de perto dela. Sabe por quê? Eu queria chorar. Era muito forte para mim. É que não dá tempo de contar todas as histórias para vocês. Esse processo, né? Que passou, que aconteceu na minha vida. Eu tive vários sonhos em que Deus estava me mostrando que eu estava aqui, hoje, falando para vocês. Amém. Não adianta correr, não. Não adianta, irmão. Não adianta correr. Exatamente. Agora eu estou correndo e naquele dia eu fiz uma promessa para Deus. Falei, Senhor, aonde o Senhor me mandar, eu irei. Amém. Eu fugi para Tarsis, mas agora estou em Nínive. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas segura aí no banco que a mensagem é forte. Sabe por quê? Mensagem de transformação. Quando eu entro nas igrejas evangélicas com essa mensagem, muitos pastores, já teve um pastor da igreja batista que se levantou no meio do culto e falou, glória a Deus, essa é uma mensagem de libertação. Me arrepia, irmãos. Sabe por quê? Porque eu entendo que Deus me chamou para fazer esse trabalho. Sabe para quê? Deus me chamou para fazer esse trabalho, para que você entendesse, porque você é muito amado, igual Daniel. Muito amado, homem muito amado, mulher muito amada. Deus quer que você entenda que você precisa definitivamente passar por uma reforma na tua alimentação. Deus quer que você entenda isso. E isso vai influenciar em todas as áreas da tua vida. É muito importante que você entenda. É por isso que eu aceitei. E eu preciso falar a verdade para você. Nós temos sido alcoólatras ocultos. Alcoólatras em que o álcool é formado dentro do nosso organismo. Não é porque você bebe, mas é porque ele é formado. Chega num nível tão alto que o teu corpo fica tão viciado nesse álcool que sabe o que acontece? Você começa a ter vontade de comer ou fruta, ou doce, ou suco depois da comida. Alguém aqui passa por isso, não catuca ninguém do teu lado, não acontobela a pessoa e nem responde algo. Quando você acabou de comer, você já teve vontade de comer uma coisa doce? Irmão, sabe por que isso acontece? Cérebro viciado em alcoolismo. Em álcool, exatamente isso. E agora, eu quero, rapidinho, espera só um pouquinho, tá, cara? Eu quero pular alguns slides para ir direto para algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Por quê, irmãos? Porque eu quero que vocês entendam que, na verdade, Deus precisa que você entenda. Muitas pessoas lá de fora, pessoas de empresas, de igrejas, de vários locais,
têm ouvido essa mensagem adventista, sabe? E eles têm mudado de vida. Coisas que eles não sabiam, eles passam a conhecer, eles largam para trás a velha vida de alimentação mal combinada, de alcoolismo oculto, de verdade. Eu quero mostrar para vocês algumas dessas pessoas. Passa para mim, Carla, devagar, por favor. Pode passar, não vai dar tempo de eu falar de tudo isso. Pode passar, pode passar. Aí, para aí. Irmãos, essa daqui é a Marta. Marta é uma irmã nossa, de uma igreja que não é adventista. É uma igreja evangélica. A Marta, irmãos, estava lá no fundo da igreja quando nós estávamos fazendo essa ministração sobre saúde. Nas igrejas evangélicas eu falo um pouquinho diferente. E em algumas poucas igrejas eu falo que sou adventista. Não posso falar em todas, né? Porque vocês sabem como é que é, né? Então, a Marta estava lá no fundo da igreja. Eu ensinei que Deus, Ele tem remédios. Na verdade, o alimento que Deus nos deu, ele não é só alimento, ele também é remédio, sabe? Irmãos, isso é muito importante. Por quê? Satanás quer destruir a tua vida através da tua alimentação, obscurecer teu cérebro. E Deus quer curar você através do alimento que ele te deu. Logo, o alimento que a gente tem na mesa, ele não é só alimento, ele é também remédio. Então, lá na igreja da Marta, eu ensinei as pessoas a fazerem o suco do pepino. Como é que faz isso? Pega o pepino, lava, coloca no liquidificador, cortado já, com água, bate, coa e é só isso. Bateu e coou. Para que serve isso? É um remédio que a gente usa para baixar a pressão que está elevada. Pressão alta, pressão arterial elevada, baixa em 10 minutos. Olha só, irmão, 10 minutos com o suco do pepino. E a Marta que estava lá no fundo, ela me falou 19. A pressão normal vai de 10 por 6 a 12 por 8, não é isso? Então, e a pressão da Marta era a pressão de infarto, risco de infarto, quase 19. Irmãos, a Marta falou assim, vou fazer isso, vou chegar em casa e vou tomar suco de pepino. Ela fez o suco do pepino. Eu estive na igreja dela numa quinta-feira à noite, no culto. E aí, quando foi no domingo, eu retornei lá para atender todas as famílias da igreja. E eu quero abrir agora um parênteses rapidinho para explicar para vocês como é que funciona isso. Todas as igrejas que nós vamos, eu faço atendimento gratuito. Aqui na igreja adventista não vai ser diferente. Eu vou atender todas as famílias daqui, eu atendo por família. Eu tenho uma agenda com os horários e você vai escolher o horário para a sua família, coloca um nome só de um representante da família. E quando eu digo família, eu me refiro a pessoas que moram na mesma casa, tá? Pessoas da mesma casa. Então, se na casa mora um casal e a sogra, aí ali pode colocar o nome só de uma pessoa e no dia vem os três, que eu vou atender os três de uma vez, tá bom? Nessa consulta eu trago a balança de bioimpedância. Essa balança é uma balança especializada, só de você subir nela, eu vou ficar sabendo se você tem chance de ficar diabético, de ser hipertenso, de ter infarto. Até isso eu descubro só de você subir na balança, só olhando a numeração da balança. Então não deixe de vir, não deixe de colocar seu nome na lista que eu tenho. Eu vou estar no final ali com essa lista. Você pode escolher um horário para você, que amanhã eu vou estar aqui atendendo vocês. Eu preciso, irmão, ali, que alguém venha para poder abrir a igreja para a gente, tá bom? Por favor. Irmãos, a Marta foi para casa e na igreja dela eu também ia atender no domingo. Voltei no domingo na igreja evangélica e estava lá atendendo o pessoal. E a Marta veio na hora da consulta dela e ela me falou assim, olha, eu nem lembrava mais, né? E ela falou, tomei tanto suco de pepino que até doeu o meu estômago. Eu comecei a rir, como vocês estão vendo. E eu perguntei a pressão, Marta, e ela me falou, olha, de quase 19 baixou para 12 por 8. Sabe o que é interessante, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso, né? Irmãos, ela estava tomando 3 medicamentos, losartana e tantos outros para a pressão alta. E sabe, não estava baixando a pressão dela. O suco do pepino, irmão, que é natural, que Deus criou. Quem criou o pepino? Quem criou o pepino? Deus. Não é verdade? Então, e é um remédio. Em 10 minutos. Eu não tenho tempo de contar para vocês todas as experiências que nós temos. Cada igreja que a gente passa tem muitas histórias, sabe? Passa para mim, por favor, Carla. Essa daqui é a Mireni. Mireni eu conheci numa cidade chamada Raposos, que talvez vocês conheçam. Aqui em Minas, né? Então, irmãos, a Mireni, diabética. A glicose de uma pessoa normal que não é diabética é de 70 a 99. A glicose da Mireni não baixava de 325. Eu já atendi pessoas que a glicose foi a 1000. Uma vez, exatamente, eu também me susto também, exatamente.
Um irmão chegou na minha frente e falou assim, a irmã falou assim, amanhã eu vou trazer meu esposo para consulta. A glicose dele foi a 1000. Mas eu não acreditei muito. Falei que 1000? Nunca vi 1000 na minha vida. Né? Porque o normal, no máximo, vai a 99, como assim 1000? E ele sentou na minha frente e falou, minha glicose foi a 1000. Eu falei, irmão, tua vida é um milagre. Como é que você está vivo? É um milagre. Porque Deus tem um propósito para cada pessoa, para cada vida, não é? Irmãos, a Davi ele não baixava de 325. Sabe o que aconteceu? Começamos a fazer o tratamento natural. Tratamento natural com o quê? Com coisas da natureza. Olha para lá. O que nós usamos com a amendoim? O que é aquilo ali? Hã? O quê? Abacate? Será que é abacate? Será que é pepino? Será que é orocronose? Parece que é couve. Pois é, deixa eu falar para vocês. As folhas verdes escuras, de forma geral, Deus colocou nelas uma vitamina chamada vitamina K. Essa vitamina K, ela é coagulante do sangue e ela ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue. A Mireni começou a tomar suco verde, suco de folha verde em geral, qualquer folha verde, couve, acelga, o que for, agrião, chicória, almeirão, folha verde escura. Irmãos, a Mireni, todo dia de manhã, furava o dedo no glicosímetro e me mandava fotos, 5 horas da manhã. Eu estava recebendo as fotos dela, mostrando como é que estava o avanço do tratamento dela com a glicose. Irmãos, de 325 foi parar em 280, 200 parou em 76. 76 é a glicose de uma pessoa que não é diabética. Vocês entendem isso? Tratamento natural. É só tomar suco de pepino? Não. Precisou fazer o quê? Melhorar o estilo de vida. E ela estava disposta, ela fez isso. Melhorou o estilo de vida, passou a tomar mais água, passou a fazer exercício. Irmãos, que milagre aconteceu na vida dessa mulher. Um milagre realmente. E ela fez o acompanhamento. A consulta, eu quero explicar para vocês rapidinho. A consulta é totalmente gratuita. Eu tenho um acompanhamento que é particular. Se você tiver interesse junto com a sua família, você pode estar fazendo um acompanhamento igual essas pessoas que eu estou mostrando aqui, entraram nesse acompanhamento e tiveram resultados fantásticos, para a honra e glória de Deus. Porque é Deus que cura. Eu não curo ninguém, quem cura é Deus. Né? E eu uso o quê? Os alimentos que Deus colocou disponíveis na natureza, para que fossem usados para cura. Esse próximo caso é o caso do Sebastião. A Maria da Ajuda é essa mulher bonita aqui que vocês estão vendo, e essa é a filhinha deles. Eu estive numa outra igreja evangélica e a Maria da Ajuda me contou o caso do esposo dela, do Sebastião. O Sebastião teve um problema sério no dente e ele arrancou o dente. E no lugar do dente nasceu um tumor, um câncer, lá no dente. E sabe o que aconteceu? Lá no buraco, né, que ficou. O médico olhou e falou, esse aqui não tem mais jeito. Teve que tirar esse osso aqui da mandíbula, olha só. Arrancou fora, o osso da mandíbula, do maxilar dele. Irmãos, aí começou o tormento da vida do Sebastião. Toda vez que ele ia comer, a gengiva dele inchava de uma tal forma que esse homem mordia a gengiva e cuspia sangue para todo lado. Imagina, toda refeição ele cuspindo sangue. Como é que a pessoa come assim, né? Parecia que dava choque na gengiva dele, na boca dele inteira. Uma coisa terrível. E, para resumir a história para vocês, eu perguntei a ela qual era o tipo de gordura que ela usava na comida. E ela falou assim, eu uso a gordura mais saudável do mundo, aquela ali, ó. Exatamente. Aí você vai falar assim, mas não precisa falar disso aqui, porque a gente não usa porco, não é verdade? Pois é. Mas, irmãos, só terminando o assunto da Maria da Ajuda. O que aconteceu? Ela retirou a gordura de porco da alimentação do Sebastião, o esposo dela, e de toda a família. Em 15 dias de tratamento de acompanhamento, o Sebastião já não tinha mais a gengiva inchada. Voltou normal, irmã Cida, tudo normal, e a vida deles mudou por causa disso, sabe? Aí você pode estar pensando assim, mas eu não uso banha de porco, nem nada de porco, nem derivado de porco. Irmãos, a gordura de porco é uma das gorduras mais infartadoras e mais inflamatórias que tem. Mas é só gordura de porco que é inflamatória? Não. O álcool que nós formamos dentro do nosso organismo e outras combinações, outros alimentos que a gente come durante o nosso dia, durante a nossa semana, são alimentos altamente inflamatórios. E eu quero falar uma coisa para você, uma coisa muito séria. Diabetes, quando você fura o dedo um dia e descobre que está diabética, aquela diabetes, aquele problema de diabetes, não foi formado há 5 dias atrás. É uma doença que se forma de 10 a 20 anos atrás. Sabe o que isso quer dizer? Que se você está comendo alimentos inflamatórios, talvez nesse momento você já esteja com uma diabetes pronta a se manifestar na tua vida. Olha que coisa séria isso. Será que é esse o propósito que Deus tem para a tua vida? Será que é isso que Deus escolheu para você viver?
Deus quer que você esteja doente, se lamentando, se arrastando pelo resto da sua vida, carregando doença, dando mau testemunho para os teus vizinhos, para os irmãos da igreja, para a tua família. Será que esse é o propósito de Deus? Ele te chamou aqui para isso. Pensa bem. Claro que não, irmãos. Nós somos, como falei antes, somos muito amados. Somos estimados pelo céu. Todos os mundos estão de olhos, né, nesse planeta aqui, vendo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos comendo. Se é para a glória de Deus ou se é para a nossa própria glória. Se é para a glória de Deus ou se é para a glória de Satanás. Sabe? Aquilo que você come vai influenciar na tua vida eterna. Aquilo que você come, que você bebe. Irmãos, isso é muito importante. Passa para mim, por favor, Carla. Esgotou meu tempo. Passa, pode passar. Pode ficar, irmão. Até agora, irmão, está fazendo assim ali, irmão. Olha. Eu gosto desses sinais assim, que a gente começa a fazer, sabe? Porque esse mostra é dia de vigília, amém? Amém. Agora eu vou bem mais forte, viu? Amém, graças a Deus. E pode passar, cara. Eu não vou falar de todos os casos. O Elisiano, irmãos, é diabético. Conheci ele numa igreja evangélica também. Elisiano não tem a metade da perna. Ele tem uma perna mecânica. Olha bem para lá, que você vai perceber isso. Perceberam? Quando eu cheguei na igreja dele, ele me contou o caso dele. A pastora me falou, Elisiano, a pastora da igreja dele, falou assim: Elisiano foi rebelde com Deus. Deus falou para ele: Elisiano, para de comer isso, isso e isso. E ele foi rebelde e continuou comendo. Sabe o que aconteceu? Metade da perna amputada. Olha aí, diabético. Insulino dependente. Todo dia tomando insulina na barriga para poder sobreviver. Irmãos, quando nós chegamos lá, o Elisiano e a mãe dele entraram no acompanhamento. Fizeram acompanhamento, irmãos, um mês de tratamento natural. O Elisiano parou de usar insulina na barriga, já aplicando, para a honra e glória de Deus. Amém. Deus é bom, irmãos, e quando a gente faz a nossa parte, se você fizer a sua parte, Deus se compromete com você, com a sua família, em ajudar você a sair da encrenca que de repente você tenha se metido. Lembra daquele verso que fala, da Bíblia? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor? Amém. Mas se recusardes e fordes rebeldes, desculpa, eu trabalho falando, daqui a pouco a garganta começa a falhar. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada. Amém, irmã Cida? Sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Que espada é essa? Talvez a espada da pressão alta, a espada do diabetes, a espada do infarto, do AVC, a espada da enxaqueca, a espada do mioma, dos problemas no útero. Tantas espadas que podem estar passando pela nossa vida, porque nós temos sido o quê? Rebeldes com Deus. Mas Deus não quer que você seja rebelde, Ele vai te dar capacidade para isso. Amém? Amém. Eu tenho um vizinho que aconteceu isso com ele, ele perdeu a perna. Tá vendo? Diabetes. Pois é, tem muita gente assim. E a diabetes agora está um problema sério, que parece estar alastrando, principalmente em Minas Gerais. Nunca vi muita gente diabética. Pode passar aqui, por favor. E ela pode ser, no caso, porque tem gente que fala assim, a diabetes, depois que tem, ela jamais Tem cura, né? tem cura. Isso mesmo. O médico fala assim, diabetes não tem cura. É verdade isso? Não. Até certo ponto é. Sabe por quê? Depende do estilo de vida. Se você tiver um estilo de vida igual todo mundo tem, se você comer da maneira como o mundo come, você não tem cura para você mesmo. Não tem, de verdade. Eles estão falando a verdade, os médicos. Mas, se quiserdes e me ouvirdes. Amém. Graças a Deus por isso. Essa é a mensagem de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, se você ouvir a Deus, diabetes tem cura. Amém, irmãos? O Elisiano, nós mostramos agora, a Mileni também, vivem com pessoas que não são diabéticas. Por quê? Porque eles ouviram a voz do Espírito Santo falando com eles e eles atenderam essa voz e foram obedientes. Essa daqui é a pastora Cristiane. Conheci ela numa cidade chamada Belo Vale. A pastora, obesa, é esse pessoal, irmãos, essas fotos que vocês veem aqui, todas elas são os próprios irmãos que me enviam e falam assim, pode colocar lá meu testemunho. E eu dou testemunho mesmo, de verdade, no que Deus tem feito na vida das pessoas. A pastora Cristiane estava obesa, queria perder peso. Ela tinha crises seríssimas de ansiedade. 2 vezes no mês, irmã Cida, a pastora ia parar no hospital com crises de ansiedade. Se tremendo, cheio de problema. E aí, 6 meses de tratamento. O que aconteceu?
livre do problema da ansiedade. Em 6 meses ela me falou que teve apenas uma crise, foi muito fraca, nem precisou ir para o hospital, e olha como ela perdeu peso. Vocês estão vendo? Tem pessoas que querem ganhar peso e ganham também. Tem muitas outras fotos que eu tenho que colocar ali e ainda não coloquei por causa do tempo corrido. E eu quero ir para o último slide agora, por favor, Carla. A Nilvana, olha, teve câncer na coluna, em 4 meses ficou livre. Pode passar, Carla. Não dá tempo, irmãos, de falar de tudo isso, sabe? É muita coisa. Depressão, câncer na próstata, obesidade. Pode passar, pode voltar um pouquinho. Volta só mais um. Esse é nosso povo. Mama Linda na Califórnia, olha aí. Vocês conhecem eles? Conhecem, né? Amém. Então, irmãos, esse povo sorridente faz parte do nosso grupo, do povo que vai morar no céu. Esse é o nosso povo, amém? Então, esse povo aí é o povo que faz exercício 5h30 da manhã, irmão. Todo mundo na rua fazendo exercício. Ali tem pessoas de 70, 80, 90, 102 anos. Tem uma senhorazinha que eu vi no... Pode colocar no YouTube, isso aí não é segredo para ninguém. Eu falo isso nas igrejas que eu vou também. Uma senhora de 102 anos com andador, indo pela rua porque ela tem que fazer caminhada. Ela não pode ficar sem fazer a caminhada dela. Ali tem um médico, que é o Dr. Elcio, cardiologista, olha ele aí, 97 anos. Se aposentou com essa idade porque ele falou que queria dedicar mais tempo à família. Olha só, não era que ele estava mal, não. Não estava mal, não. Ele podia trabalhar até os 100 e poucos anos, mas ele queria dedicar mais tempo à família. Olha que interessante. Olha ele lá em cima, cortando a grama e ainda dirigindo com essa idade. Você entende? Você entende qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você precisa ter saúde, mas é só para ter saúde, para mostrar para todo mundo que você tem saúde? Não, é porque Deus quer ter um contato mais íntimo contigo. Deus quer ter uma comunhão mais estreita com você, porque Ele quer levar você para a eternidade. Ele quer que você more com Ele, para sempre. Então, para isso, você precisa se preparar aqui. A preparação não é lá no céu, a preparação é aqui, é agora. Deus precisa que você entenda isso. E eu preciso que você se junte comigo para fazer parte dessa mensagem, levar essa mensagem. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que Ele trouxe aqui hoje. Para que nós possamos, irmãos, tomar a decisão de fazer o que é certo diante de Deus, entendendo que isso tem influência na nossa vida espiritual. E eu gostaria, você tem esse desejo? Você crê que Deus pode te dar essa capacidade de começar a melhorar? Eu não sou radical, tá, irmãos? Não sou radical e Deus não é radical. Ele é radical com o mal. Mas Deus não é radical, Deus não é extremista. Nesse sentido que eu quero dizer. Vá aos poucos, talvez tirando ou acrescentando algum alimento. De repente, você não vai mudar tudo de hoje para amanhã. Vamos ser realistas? Você não vai mudar da água para o vinho. Não é de hoje para amanhã que você vai parar de comer tudo que faz mal. Então, comece acrescentando alguma coisa saudável na sua vida, aquilo que você de repente não fazia muito uso, e agora você vai começar a fazer. Vá aos poucos mudando, pedindo força do alto. Eles falam que açúcar, igual a sua acabou de falar, que é muito, faz mal, né? Que ele também tem, além do processamento, não é só o açúcar naturalmente. Mas os médicos indicam tomar adoçante. O adoçante também não é natural. Por que eles indicam isso? Porque tem muitos médicos que não têm conhecimento. Porque médico não é nutricionista, né? Quem entende de alimentação é nutricionista. O médico, ele estuda sobre alimentação, mas pouquíssimas horas, 6, 7 anos de curso de medicina, ele estuda mais 7 horas, mais ou menos, de nutrição. Então, ele sabe muito pouco de alimentação. Tem alguns médicos que dão pitaco na profissão da nutricionista, mas ele não é nutricionista. Então, tem muitos adoçantes que, em vez de controlar a tua vontade de comer açúcar, ele dispara a vontade de comer açúcar. É o caso da sacarina, do ciclamato. O ciclamato é um adoçante que tem, por exemplo, o aspartame. O aspartame dispara a vontade de comer doce. Onde é que está o aspartame? 0 cal. Alguém usa 0 cal aqui? Eu tenho certeza que não. Irmãos, 0 cal. Tem em qualquer farmácia que você encontrar. Amanhã nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Não, é o pior dos piores. Exatamente. Irmãos, amanhã na consulta, eu vou estar aqui às 8 da manhã, começando a atender o primeiro que colocar o nome na lista. E todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tirar amanhã. Tá bom? Vou atender vocês com muito carinho, porque Deus me chamou para fazer essa aula. Foi Ele que me convidou para estar aqui. Eu fugi e escapei, mas não teve jeito.
Deus trouxe Jonas para mim aqui. Não é verdade? Então Deus tem um propósito para a tua vida. Ele me chamou porque ele ama você. Amém? Ele puxou mesmo, irmã. E eu gostei depois, hein? Na hora eu não gostei não, mas depois eu gostei. Deus abençoe você. Deus te enche de saúde, de sabedoria, de capacidade para fazer o que Ele determinou para a tua vida. Você viva o melhor de Deus para a tua vida. Amém? Amém? Se você deseja fazer isso, eu gostaria de orar por você agora. Fica de pé. Só se você deseja começar uma reforma na sua vida. Só se você deseja. Se você não deseja, não levante sua mão direita. Mas se você deseja, levante sua mão direita para o céu. Não é para mim, é diante de Deus, diante do trono de Deus. Levante sua mão e faça uma oração agora em silêncio. Eu vou orar por você. Fale com Deus que você deseja passar por uma transformação. Ele vai te dar capacidade para isso. Não duvida no teu coração. Não tenha dúvida. Porque aquele que prometeu, aquele que te chamou é fiel. Ele nos chamou para isso. Vamos orar. Bondoso Deus, bondoso Pai que está nos céus. Olha para esses teus filhos, Senhor. Eles estão com as mãos erguidas agora. Com o braço direito erguido. Com a mão levantada para ti, Senhor. Confirmando, Pai, que eles desejam passar por essa mudança. Senhor, tem misericórdia de cada pessoa que está aqui. Cada filho teu que tu chamaste, Senhor, com um propósito de salvação e de vida eterna para eles e seus familiares. Dá força, Senhor, dá capacidade. Cumpre a tua promessa, Senhor, na vida de cada filho teu aqui. Eu entrego essa pessoa, essa família que está com a mão levantada, para ti, Senhor, em tuas mãos. E eu te peço, Senhor, continua agindo, assim como o Senhor agiu e convenceu, para que essa pessoa estivesse agora de pé. Continua cuidando, Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Amém.